Hoje nós vamos estudar o sistema digestório. Ele é um dos sistemas mais importantes do corpo humano. Eu quero que vocês pensem em algo simples. Tudo que a gente come, arroz, feijão, carne, frutas, ele não entra no nosso corpo pronto para ser usado. O organismo, ele precisa transformar esse alimento em partículas bem pequenas que as células consigam absorver. E é exatamente isso que o sistema digestório faz. Ele vai quebrar, processar e distribuir os nutrientes para o nosso organismo. Todas as células do nosso corpo, elas precisam de nutrientes para elas sobreviverem. Seja para gerar energia, seja para manter o funcionamento, ou até mesmo para se regenerar. Mas esses nutrientes, eles não estão disponíveis diretamente nos alimentos. Por isso, o sistema digestório, ele realiza dois processos fundamentais: a digestão e a absorção. A digestão é quebra do alimento, né? Já a absorção, ela leva os nutrientes para o sangue. Sem esses processos, mesmo que a pessoa se alimente, o corpo, ele não vai conseguir aproveitar nada. A digestão, ela começa com processos mecânicos, ou seja, processos físicos. O principal deles é a mastigação. Quando mastigamos, não estamos apenas comendo, né? Nós estamos preparando o alimento. Quanto melhor mastigado, mais fácil será a digestão. Depois, nós temos o processo da deglutição, que é o ato de engolir. E aqui é interessante que a deglutição, ela começa de forma involuntária, ou desculpem, ela começa de forma voluntária, mas depois ela se torna automática. Ela é controlada pelo sistema nervoso. Ou seja, você não precisa pensar para o alimento chegar até o estômago, né? Então, quando a gente começa, ela é de forma voluntária. A gente faz com que ela chegue até ali o início do nosso trato gastrointestinal. Mas depois ela vai fazendo esse processo sozinho. Depois, né, que a gente já teve essas duas fases, a gente vai começar os processos químicos. Depois da parte mecânica, vai entrar a digestão química. Aqui entram as enzimas digestivas, que são substâncias responsáveis por quebrar os alimentos em partículas menores. Por exemplo, proteínas são transformadas em aminoácidos, carboidratos em glicose, gorduras em ácidos graxos. Então, cada enzima ela atua em um tipo específico de alimento e em um local específico do nosso sistema digestório. O sistema digestório, ele não faz só a digestão. Ele tem várias outras funções importantes. Ele faz a ingestão, que é quando colocamos o alimento na boca. Ele faz a motilidade, que é o movimento do alimento, né? O movimento que o nosso organismo faz ali para levar o alimento até para transformar ele começa como alimento, depois ele termina como um bolo fecal, né? Secreção, que é a produção de substâncias digestivas, a absorção, que é a entrada do nutriente no sangue, e a eliminação, que é a saída do que não foi aproveitado. Ou seja, é um sistema completo que vai desde a entrada até a eliminação. Quando a gente fala, né, da motilidade e do peristaltismo, isso é um ponto muito importante. A motilidade, mas principalmente ali o peristaltismo. O peristaltismo, eles são movimentos involuntários, como ondas, que vão empurrando o alimento ao longo do sistema digestório. Mesmo que a pessoa esteja deitada, o alimento ele continua descendo, porque esse movimento, ele não depende da gravidade, ele depende da musculatura do sistema digestório. Aí a gente tem a questão das secreções, né? A gente tem o sistema digestório, ele produz secreção que vai ajudar ali na digestão. Então, essa secreção ela pode ser endócrina e exócrina. A secreção endócrina, ela é aquela secreção que vai para o sangue. Então, elas ocorrem no próprio local. Ela é secretada pelos órgãos e ela exerce uma ação naquele ponto onde ela está sendo secretada.
Um exemplo, inclui a água, o ácido clorídrico, o bicarbonato, enzimas digestivas. Já a secreção endócrina, elas são lançadas na corrente sanguínea, elas não vão, atuar ali naquele local, elas chegam aos órgãos-alvo, onde ela exerce a sua função. Por exemplo, os hormônios liberados por glândulas do estômago e intestino, elas ajudam na regulação do sistema, né, na regulação sistêmica e na regulação do próprio sistema digestório. Um exemplo importante, né, que é o suco gástrico, ele é extremamente ácido e ele vai ajudar a quebrar os alimentos e também, pessoal, a matar as bactérias. Olha esse dado, né? O estômago ele pode chegar a produzir de 2 até 3 litros de suco gástrico por dia, então é uma grande quantidade. O sistema digestório, ele é como um tubo longo, ele com cerca ali de aproximadamente 7 metros de comprimento. Ele começa na boca e ele termina no ânus, passando por vários outros órgãos. Além disso, existem órgãos acessórios, como o fígado, pâncreas, vesícula biliar, que ajudam também na digestão, principalmente produzindo algumas enzimas extremamente importantes, né, algumas substâncias extremamente importantes para o nosso organismo. A digestão, ela começa na boca. Aqui na boca ocorre a mastigação e também a ação da saliva, que já vai iniciar a digestão química. A saliva, ela ajuda a umedecer o alimento e a formar o chamado bolo alimentar, facilitando, né, a deglutição. Então, o processo ele vai se iniciar aqui, na cavidade oral. Depois, a gente tem a faringe, né, que recebe o bolo alimentar da cavidade oral e continua autonomamente o processo de deglutição. Então, ele vai impulsionando o bolo alimentar para o esôfago. É uma estrutura, né, que também pertence ao sistema respiratório e que se comunica com a boca, com a cavidade nasal, esôfago e laringe. Então, depois da boca, o alimento ele vai passar pela faringe e vai entrar no esôfago. O esôfago, ele não faz digestão, ele apenas transporta o alimento até o estômago através do peristaltismo, né? E existe uma estrutura muito importante que é chamada epiglote. Ela que impede que o alimento ele entre na via respiratória. Então, o esôfago ele vai transportar o bolo alimentar até o estômago, e aí a gente tem a epiglote que vai funcionar como uma válvula para a gente não ter o retorno, para o alimento ir para o trato gastrointestinal e não para o trato respiratório. O estômago, ele vai receber o bolo alimentar do esôfago e vai misturar ele com o suco gástrico, e ali a gente inicia a digestão das proteínas. Então, ele apresenta, né, uma absorção mais limitada e movimenta e mistura o alimento ali parcialmente digerido e as secreções para o duodeno. Então, ele impede ali o refluxo. Ele também gera aquela sensação de fome. Então, o estômago, ele é um órgão muito importante, porque ele vai misturar o alimento com o suco gástrico, iniciando principalmente a digestão das proteínas, e o alimento que chega ali, ele passa a ser chamado de quimo, que é uma mistura semilíquida, né? Então, o estômago, ele também vai atuar como uma espécie de reservatório. Depois, a gente tem o intestino delgado, que faz ali a absorção nutricional. Então, o intestino delgado, ele é dividido em duodeno, jejuno e íleo, né? O duodeno fica localizado próximo ao estômago, tem cerca de 25 centímetros, onde a maior parte da digestão acaba acontecendo. Depois a gente tem o jejuno, que é a parte central do intestino delgado, que mede aproximadamente 2,5 metros. E nós temos o íleo, que é a seção final, próximo ao intestino grosso, tem cerca de 3,5 metros. O jejum e o íleo, eles são frequentemente chamados de jejum no íleo, tá? A sua grande superfície de absorção,
ela tem pregas e vilosidades, e é crucial para a assimilação dos nutrientes, né? Então, ele vai ser dividido em duodeno, jejuno e ilho, e vai ser aonde acontece a maior parte da absorção. Depois a gente tem o intestino grosso. O intestino grosso é a principal função dessa parte do intestino é a absorção de água. É aqui que o conteúdo ele começa a se transformar em fezes. Ele também possui uma grande quantidade de bactérias que vão ajudar, né, em alguns processos e influenciam até no odor das fezes. Então, após 3 a 10 horas, o conteúdo do intestino delgado ele vai para o intestino grosso. E é nesse órgão que vai ser responsável pela absorção de água. Por isso que quando a gente está com diarreia, as fezes elas saem muito líquidas. Porque a motilidade do trato gastrointestinal ela está tão acelerada que não dá tempo do intestino grosso absorver a água e dar consistência para as fezes, tá? O intestino grosso, ele também possui, né, essa grande quantidade de bactérias que acabam ajudando ali no processo de absorção. Ele constitui a parte final do tubo digestivo e ele tem essa rica flora bacteriana, né, que é essencial para a saúde intestinal. Então, pessoal, vem daí quando a gente está com diarreia, é porque está passando tão rápido pelo nosso organismo que não dá tempo do intestino grosso absorver a água. Aqui, né, o processo de digestão que se inicia pela boca e depois a gente tem lá, como eu falei para vocês, a questão da epiglote, né, que ela veda para que o alimento ele vá para o caminho do trato gastrointestinal e não para o caminho do trato respiratório. Aqui, o suco gástrico, né, que produz o quimo. O estômago, gente, ele tem a cárdia, né, que o alimento ele passa pela cárdia ao entrar no estômago. A cárdia ela é uma válvula que impede o refluxo para o esôfago. O estômago ele se divide em cárdia, fundo, corpo e piloro. O piloro ele se comunica com o duodeno, então ele vai liberando pequenas quantidades de quimo, que é o alimento parcialmente digerido e de suco gástrico para o intestino delgado. Aí aqui, né, no duodeno, a gente tem as enzimas que vão ajudar no processo ali de digestão, a absorção que acontece no intestino delgado e a formação do bolo fecal. Por intermédio do esfíncter iliocecal, os resíduos não absorvidos pelo intestino delgado, eles irão para o intestino grosso. No intestino grosso, o que resta do bolo fecal perde a água e endurece, né, que é o que vai formar o bolo fecal, que vai passar para a ampola retal por movimentos peristálticos. Então, eles vão ser eliminados pelo ânus por meio do processo de defecção. Aqui eu coloquei para vocês, né, a formação das fezes. As fezes, elas são formadas pelos restos alimentares, por água e bactéria. A coloração e odor, elas estão relacionadas principalmente à ação das bactérias intestinais. A frequência de evacuação, ela pode variar, né, de pessoa para pessoa, mas geralmente ela acontece uma vez ao dia. Aí a gente tem as fezes normais, né, que a frequência de defecação pode variar de 1 a 2 eliminações por dia, até 2 a 3, né, dependendo do padrão usual. A cor é acastanhada devido à quebra da bile, e a consistência é pastosa. O odor é aromático, com característica de material fecal. Já as fezes anormal, ela causa uma alteração na frequência, por exemplo, 3 ou mais eliminações por dia, né, ou menos de 1 a cada 3 dias. As cores são incomuns, pode ser preta, pode ser cor de argila, amarelo esverdeado, marrom avermelhado. A consistência pode ser mais endurecida, mole ou líquida, e o odor desagradável, fétido, e frequentemente isso indica desequilíbrio. Então, pessoal, para nós da enfermagem, esse conteúdo ele é essencial, porque a gente precisa observar os hábitos intestinais, as alterações como diarreia ou constipação. Isso são sinais de problema digestivo. Além disso, nós temos um papel muito importante na orientação dos pacientes e nos cuidados com a alimentação e nutrição. Então, para finalizar,
Entendam que o sistema digestório, ele é fundamental para a vida. Sem ele, o corpo ele não conseguiria obter energia e nem manter as suas funções, né? E qualquer alteração nesse sistema pode afetar todo o organismo. Por isso, esse é um tema muito importante na prática da enfermagem. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e a gente se encontra na nossa próxima aula.